Então, existem essas três articulações aí. Já vou para lá de novo. Então, só para te recapitular, para daí a gente entrar lá nas regras de Ottawa. Então, a gente tem essas três articulações aqui, né? Ficou bem claro para vocês, acredito, né? Que a gente vai ter o movimento de dorsiflexão, principalmente. Então, a articulação talo-crural, né? Que é a articulação do talos com a pinça bimalleolar, né? Fíbula e tíbia. A articulação subtalar, que é a articulação entre o calcâneo e o talos, né? A região inferior do talos. E a articulação talo-navicular, que é entre o talos e o osso navicular, né? Aqui já uma vista anterior do tornozelo, né? Aqui já um aspecto anatômico ligamentar, né? Esses três ligamentos que compõem a articulação do tornozelo, a estabilidade lateral do tornozelo. Então, o ligamento talofibular anterior, né? Que sai aqui da fíbula e vai se inserir lá anteriormente no talos, né? E ele vai ter uma função de estabilidade da articulação e de posicionamento aí do talos, né? Então, quando há uma lesão desse ligamento, por exemplo, há uma propensão do talos se deslocar anteriormente e medial, né? Se ele está preso, se ele está fixado mais posteriormente, mais lateralmente, melhor dizendo, mais lateralmente e mais para fora e para trás, então quer dizer que impede exatamente o movimento contrário, né? Que ele se desloque mais para frente e mais para dentro, né? Então há um posicionamento mais posterior e lateral, o que impede um movimento de anterioridade, o deslizamento anterior e de rotação medial do talos, tá? Então aqui o ligamento calcâneo fibular, que é um ligamento mais lateral também, mais lateral do que o talo fibular anterior, que é um ligamento que pode estar acometido em 20% dos casos, e o talo fibular posterior, que é um ligamento mais forte, né? Tá, então a lesão do talo fibular anterior, 70% dos casos. O ligamento talo fibular anterior rompido, a gente pode ter a presença de uma gaveta anterior, do teste de gaveta anterior positivo, por conta desse deslocamento anterior do talos, né? Já que há uma perda da estabilidade ali, da função do ligamento. O ligamento calcâneo fibular, em 20% dos casos, ele vai estar acometido, né? E quando há uma lesão, tanto do talo fibular anterior quanto do ligamento calcâneo fibular, pode haver a presença de um tilt subtalar, ou seja, o teste clínico de inclinação do talos pode ser positivo, ou seja, o talos está se deslocando medialmente, tá? E o ligamento talofibular posterior, ele é um ligamento bastante forte e evita o deslizamento posterior do talos e a rotação externa do talos, tá? Exatamente ao contrário do talofibular anterior. Tá? Então, esse é o consenso. O artigo que foi publicado em 2018, que é um consenso para avaliação clínica, né? Então, 5 recomendações que a gente tem que levar em consideração para a avaliação do nosso paciente, né? Então, tanto o médico quanto nós, como fisioterapeutas, já que somos profissionais de primeira escolha, né? Então, o mecanismo lesional, a gente tem que entender, né, sobre o mecanismo lesional, e o paciente vai relatar isso na história para a gente. Se esse paciente ele já teve um histórico de lesão ou de entorse, ou de algum evento de entorse lateral do tornozelo, então, se já teve, possivelmente é um paciente que está evoluindo com uma instabilidade articular desse tornozelo, né? Se ele
enfim, ele relatando entorses recorrentes, e essa última entorse foi uma entorse mais grave que fez ele parar, né? Então, é um paciente que a gente já vai pensar de uma outra forma. Já vem já com uma perda uma perda, uma alteração sensório-motora prévia, né? Não é um quadro tão agudo, é um quadro agudizado, mas ele já tem um histórico de lesão, né? O status de suporte de peso, se o paciente consegue suportar o peso corporal, a gente vai pensar assim, a gente vai pedir para o paciente dar 4 passos, tá? Então, se ele consegue, beleza. Ou se ele consegue suportar o peso dele corporal. Não precisa botar o paciente em apoio unipodal. A gente pede simplesmente para ele caminhar, para ele dar 4, 5 passos. Se ele consegue fazer isso. Tá? Isso vai ser um parâmetro também para a gente saber se vai ter fratura ou não, lá, que é um dos critérios da regra de Ottawa. Tá? Avaliação clínica dos ossos e avaliação clínica dos ligamentos. Tá? A avaliação clínica dos ligamentos são os testes clínicos que a gente vai fazer lá, o teste de gaveta e o teste de inclinação lateral. Tá? Mecanismo lesional, mecanismo por inversão do tornozelo. Né? Isso normalmente ocorre após um salto, pisar num buraco, uma irregularidade de solo, ou mesmo por um trauma direto. Tá? Essa entorse normalmente acomete primariamente o ligamento talofibular anterior e o tíbio fíbulo calcâneo. Tá? Então, quando a gente fala de bandeiras vermelhas, é uma forma da gente triar esse paciente, tá? Com o objetivo de determinar o diagnóstico diferencial para fratura. Tá? É muito comum, dependendo da magnitude da lesão, da entorse, do paciente também ter uma fratura, ou fratura maleolar, ou fratura do quinto metatarso, da base do quinto metatarso. Tá? Então, as regras de Ottawa, elas funcionam não só para entorse de tornozelo, mas também para outras condições de trauma, né? Então, para entorse de tornozelo, a gente vai ter alguns parâmetros que eu vou passar a seguir, que até corroboram com o que se foi falado lá nas recomendações para avaliação clínica, né? Como suporte de peso e como avaliação avaliação óssea, né? Da estrutura óssea. Então, a regras de Ottawa tem alta sensibilidade, então, ou seja, a capacidade de exclusão, né, de uma determinada condição. No caso aqui, a gente tem o objetivo de excluir a fratura. Então, se o teste, se todos os parâmetros ali derem negativos, a gente exclui uma fratura. Tá? Se der positivo, a gente solicita que o paciente faça um raio-x para daí sim a gente ter o parâmetro padrão ouro de detecção de uma fratura, que é o exame de imagem. Tá? Então, regra de Ottawa para a gente excluir, refutar a fratura, né? Ou seja, refutar a fratura, que eu digo, de solicitar um raio-x para que daí a gente determine se há fratura ou não. Então, as regras de Ottawa, nesse quadrinho aí, para simplificar, essa primeira imagem aqui é uma imagem de uma vista lateral, tá? Onde a gente vê o maléolo externo, ou o maléolo composto pela fíbula, né? A região distal da fíbula. Então, a gente vai palpar essa região dos 6 últimos centímetros do maléolo externo, tá? Então, da região posterolateral do tornozelo, tá? Esses últimos 6 centímetros. Se o paciente sente dor, já é um indicativo, tá, de fratura. Beleza? E aí a gente vai palpar o bordo
medial, os 6 últimos centímetros do bordo medial, póstero-medial, do tornozelo e vai ver se o paciente sente dor. Tá? E vai solicitar que o paciente caminhe e dê 4 passos. Tá? 4 passos, para a gente ver se ele suporta o peso corporal. Assim como a gente viu lá na recomendação clínica, para saber se ele suporta o peso corporal, a gente também vai ver aqui, vai descartar. Já fez lá, esse é um dos parâmetros da regra de Ottawa. Então, quando a gente está avaliando clinicamente, além de pedir para ele caminhar, dar 4 passos, a gente vai palpar a borda lateral e a borda medial, póstero-medial e póstero-lateral do nosso paciente, para a gente refutar ou descartar a possibilidade de uma possível fratura, ou seja, de solicitar um raio-x para a gente detectar e ver se esse paciente sofreu uma fratura por conta da entorse, tá? Uma fratura maleolar, tá? E para a gente descartar uma possível fratura da base do quinto metatarso, ou a gente descartar a necessidade de encaminhar ou de solicitar um raio-x para descartar a possibilidade ou confirmar uma fratura de quinto metatarso, a gente vai também fazer palpação da base do quinto metatarso, tá? Então, a gente vai palpar a base do quinto metatarso e vai palpar o osso navicular, que fica medialmente. Assim como a gente vai solicitar para o paciente caminhar e dar 4 passos. Tá? Sendo positivo, ou seja, dor à palpação e não consegue executar os 4 passos, a gente encaminha esse paciente para fazer um raio-x e assim ver se houve fratura realmente da base do quinto metatarso. Beleza? Entendido isso aqui, pessoal? Entendido? Tá todo mundo aí? Vocês estão dormindo? Sim, professor. Entendi, Então, professor. beleza. Entendeu? Então, quando a gente fala de bandeira vermelha, não é só para entorse, tá? Para entorse de joelho, tornozelo, traumatismo craniano, concussão, enfim. Para manipulação, né? Existem bandeiras vermelhas e bandeiras amarelas, né? Então, a gente tem isso como uma triagem. Então, para esse paciente que sofreu uma entorse, a gente vai ter que levar em consideração. O paciente não consegue nem botar o pé no chão, tá? Não consegue dar um passo que sequer. A gente já pensa, cara, esse cara pode ter fraturado. Né? Vamos lá, vamos palpar a região póstero-lateral do malelo, póstero-medial. Vamos ver se o paciente consegue andar. E se ele não está conseguindo fazer e está com dor, a gente vai indicar esse paciente para fazer um raio-x. Né? E Professor, daí sim a gente vai ter uma real imagem ali óssea e é o padrão ouro para a gente determinar se tem fratura ou não. Pode falar. quando eu era menor, não sei quando, acho que eu tinha 12 anos, não sei. Eu fiz uma entorse devido a... Na rua mesmo, né? Devido a, acho que foi um buraco, não sei. Eu tava numa loja, eu tava com a minha mãe. Uhum. E eu lembro que eu não conseguia colocar o pé no chão e eu falava, mãe, eu torci. Aí minha mãe desesperada, né? Que eu não conseguia colocar o pé no chão. Meu pai, na época, ele tinha um comércio e Uhum. era perto, ele colocou gelo no momento, mas eu não sentia. Eu sentia muita dor quando eu colocava o pé no chão. Eu sentia muita dor. Ele levou numa clínica de ortopedia, de trauma, ortopedia. Aí na hora eles fizeram um raio-x e não era nada, foi só o momento mesmo. Acho que eu tive essa sensação de que tivesse fraturado, né? Uhum. E acabou que, poxa, foi um dinheiro à toa, entendeu? Fez o exame de raio-x por... Isso. Então, exatamente. Mas aí, por exemplo, de repente, a palpação ali, de repente, não estaria tão dolorido. Estava mais dolorido por conta da sobrecarga ali, né? Sim. Sobrepeso em cima da articulação. Então, Uhum. são esses parâmetros aí unidos que a gente vai ver
se há ou não a indicação Necessidade, né? necessidade de fazer um raio-x. Uhum. Que padrão ouro para a gente detectar se há fratura ou não é o raio-x. Não é na mão ali, né? Isso é para a gente Sim. indicar. E até poder diminuir o custo, né? Uhum. Tá bom? Ficou claro aí para vocês? Então vamos lá, classificação em relação à gravidade, tá? Então a gente vai levar alguns critérios aí importantes a serem avaliados: frouxidão ligamentar, hematoma, edema, ADM, força e capacidade de realizar testes funcionais, tá? Isso aí são parâmetros aí que a gente vai ver também posteriormente, tá? Para a condução do nosso paciente. Então, a classificação, a gente vai classificar o nosso paciente em grau 1, grau 2 e grau 3, tá? Sendo o grau 1, esse paciente ele não tem perda funcional, tá? Os testes clínicos de gaveta e de inclinação também são negativos, de inclinação talar são negativos, tá? Ele apresenta uma certa estabilidade, não relata sensação de falseio, de instabilidade articular. Tem pouco edema, muito pouco. Eu vou mostrar para vocês no outro momento como é que a gente pode mensurar isso aí. A gente vai fazer por perimetria e a amplitude de movimento articular diminuída, tá? Ligeiramente diminuída, cerca de 5 graus. Tá? A gente vai ver isso aí também na avaliação. Quando a gente for avaliar, a gente vai conversar sobre avaliação. Grau 2, o paciente tem alguma perda funcional. Como é que a gente vai saber qual é a perda funcional? Tem teste funcional e tem a história do paciente. Não consigo subir escada, não consigo descer escada, não consigo mudar de direção, enfim. Ou consigo fazer a maioria das coisas. O que eu não consigo é tal atividade, é tal movimento, né? Então, existe teste, mas existe relato do paciente também, que o nosso tratamento ele vai ser sempre centrado no nosso paciente, né? Então, o teste de gaveta anterior positivo, então pode estar positivo. Então, possivelmente, uma lesão do talo fibular anterior pode estar presente, tá? Mas essa lesão ela pode estar presente, mas o teste pode estar negativo, dependendo da magnitude dessa lesão. Presença de hematoma, né? Aquele arroxeado. Diminuição da ADM entre 5 e 10 graus, quer dizer, já é mais aí do que no grau 1, né? E o edema também já é um edema maior, que está entre meio centímetro e 2 centímetros. Isso como parâmetro lado contralateral, né? A não ser que o cara seja muito azarado e torcer os 2 tornozelos. Eu acho muito difícil, né? Mas, enfim. Para o grau 3, a gente vai ter uma perda funcional importante. Os testes clínicos eles são positivos. Há um hematoma significativo, tá? Na região da base do maléolo, às vezes até na sola do pé. Vai esse sangue, né, que extravasa da lesão ligamentar, ele começa a extravasar, o pé fica bem arroxeado. Tem bastante perda de amplitude de movimento, né, mais de 10 graus, e o edema é um edema significativo, acima de 2 centímetros, quando a gente faz uma perimetria do tornozelo para poder medir isso, para poder medir o quanto de edema que tem, né? A gente faz uma perimetria. Beleza? Ah, professor, mas aí o paciente tem uma entorse severa, está com um tornozelo desse tamanho, edemaciado, não consegue botar o pé no chão, palpei ali, pô, tá dolorido, palpei medial, tá dolorido, raio-x. Vai fazer um raio-x ver se teve fratura. Se teve fratura, vai imobilizar. Não tem jeito, tá? Porque tem que recuperar dessa lesão óssea. Ah, mas o paciente, pô, vi lá, não tá, enfim, regra de Ottawa deu negativo,
mas o paciente está com muita dificuldade de botar o pé no chão, dá uns 2, 3 passos ali, mas está dolorido ainda. Para eu poder fazer o teste da gaveta, eu não consegui fazer o teste da gaveta, porque a minha mão ali, a palpação está difícil. O teste de tilt, né, de inclinação lateral, também não consegui fazer. Cara, vamos esperar, né? Vamos orientar o paciente lá. O primeiro passo é proteção dessa articulação. Então, lá aquele protocolo Price, né, o POLIS, que é o protocolo lá de proteção, de elevação, de gelo, né? Então, a gente já inicia esse protocolo precocemente, né? E já vamos começar com o tratamento desse paciente para controle dessa dor, até mesmo para que a gente possa testar enfim, e avaliar o grau de lesão desse paciente, né? Se o paciente tiver como fazer uma ressonância para poder ver a lesão de tecido mole, é importante, tá? É importante para a gente poder ver a magnitude dessa lesão, né? Então tem o teste clínico, mas também tem o teste, tem a avaliação de exame complementar, né? Que nesse caso vai nos guiar também, vai nos orientar em relação à repercussão, à gravidade dessa lesão. Mas eu vi ali, consegui fazer os testes e tal, às vezes nem há necessidade de fazer uma ressonância, né? Ah, professor, mas tem uma lesão do ligamento, vou trabalhar, vou fazer exercício com esse paciente assim mesmo? Vai. Inclusive, em alguma fase do teu tratamento você vai fazer exercício, inclusive porque a gente já sabe que a musculatura ela auxilia na estabilidade articular, né? Então, nada mais justo que a gente fortalecer essa musculatura e evitar um déficit sensório-motor, né? Evitar um atraso da resposta motora, da resposta muscular, né? A gente tem que trabalhar esse paciente com exercício, sim. A gente vai dar o tempo para que esse ligamento ele cicatrize. O ligamento ele vai cicatrizar, tá? Beleza? Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Esse é um questionário que eu vou passar para vocês, que é um questionário de funcionalidade do membro inferior. Escala de função do membro inferior, da extremidade inferior. Tá? Ontem perguntaram sobre mas e se o paciente não consegue, porque tem alguns parâmetros. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tem alguns parâmetros. É um teste de função. Então, são várias atividades. É um teste que já é validado para o português, né? São 20 perguntas, tá? Onde o paciente ele vai relatar se ele tem extrema dificuldade ou incapacidade de realizar atividade até sem dificuldade, tá? Quanto maior a pontuação do paciente, melhor, mais funcional é esse paciente, tá? Então, é uma escala de funcionalidade do membro inferior. Então, para várias perguntas, para várias situações aqui que a gente vai avaliar, tá? Então, por exemplo, que me perguntaram ontem, tá, professor, mas aí o paciente aqui, ó, para ficar agachado de cócoras, ele não consegue porque o joelho dele dói, ou porque ele é obeso e não consegue, ou porque ele não tem mobilidade do quadril, ou porque ele não tem, enfim, não consegue, não tem mobilidade, a musculatura está retesada, não é por conta do tornozelo. Ele não realiza, ele tem uma perda funcional. Se você pega hoje, vamos lá, vamos pegar hoje. Vocês podem chegar em casa, pegar lá o pai, marido, sobrinho, papagaio, periquito e realizar passar esse teste para esses pacientes aí. Não teve entorse, tornozelo, não teve nada. E aí ele pontuou lá 40%, 50%, né? Se são 20 questões e a gente
a graduação, que não tem dificuldade, é 4, e aí o cara pontuou, que não teve lesão, não teve nada. E aí ele perde ponto em algumas situações, esse cara tem uma perda funcional de membro inferior. Tá? A gente não tá avaliando o membro inferior. A gente não pode avaliar só o segmento, né? A gente vai avaliar o segmento? Vai. Tem até teste para isso. Tem alguns questionários que eu vou ver se eu passo para você e avaliação funcional que a gente avalia exatamente o tornozelo, tá? Exclusivamente o tornozelo. Mas aqui é um questionário para a gente ver funcionalidade de membro inferior. É um parâmetro para a gente poder, esse paciente que teve uma lesão no tornozelo, a gente ver o quanto que isso está influenciando nas funções de membro inferior dele. Tá? Beleza? Então, são 20 perguntas nas quais a gente vai anotar aqui o nível de funcionalidade dele. Se é difícil, extremamente difícil ou não consegue fazer, vai ser 0. Ou se não tem dificuldade nenhuma, e vai ser 4. E aí, no final, aqui a gente vai dar o pontinho baseado nos 80. Pode ser em número absoluto, ou a gente pode dividir o número pelo outro, que aí vai dar um percentual. Regra de 3. Tá? Simples e direto. Tá? Se deu aqui 73. Então, a gente divide 73 por 80, vai dar um número X aí. 72, para ficar mais redondo, vai dar 90%. Né? Então, 72 dividido por 80 vai dar 72, vai dar 90%. Tá? Então, uma regra de 3, simples e direta. Beleza? Entenderam o negócio do percentual aqui? Isso é uma opção. Para a gente trabalhar o nosso paciente com... Sabe, ele tem uma perda, ele está com 80%. Ele tem uma perda funcional para o teste de função do membro inferior, ele tem uma perda funcional de 20%, que seja. Ou ele tem uma perda funcional de 60%, que seja. Ou então a gente pode trabalhar no número absoluto. Né? De 80 pontos, ele fez 45. Né? Percentual é um bom parâmetro. Tá? Beleza? Tudo bem? Eu vou passar esse artigo aqui para vocês. O artigo e o arquivo. Tá? Valeu. Perguntas, dúvidas? Então, esse velhinho aí falou isso. Se você nunca sabe que resultados virão da sua ação, se você não fizesse nada, não teria resultado. Então, vamos nos movimentar, vamos fazer, né? Vamos pensar. Por mais que a gente erre, a gente tem que sempre fazer. Por mais que o resultado não seja o melhor, mas a gente tem que sempre tentar. A gente tem que sempre estar em movimento, né? Questões? Dúvidas? Ô, professor, Sim, eu tenho só uma dúvida. O senhor até comentou sobre o protocolo Price. sim. Então, essa questão de compound, qual é a fisiologia? Vamos colocar assim, a acurácia da fisiologia. Porque eu não... O quê? Por exemplo, o senhor vai Price? ali, Isso, exatamente. Uhum. No caso, eu entendo, por exemplo, você não vai movimentar ao lesionado. Mas no caso, fazer uma compressão ali não impossibilitaria o fluxo sanguíneo, por exemplo, essas. Aham. Entendi. Então, vamos lá. A acurácia do Price é o seguinte. Até tem uma galera que já está... Tem um outro... As pessoas vão mudando, né? Policy, que
que também é a mesma coisa, proteção, elevação, né? Mas para algumas letras aí estão mudando. E aí estão botando mobilidade, por exemplo, o exercício, né? Então, por exemplo, o exercício para o tornozelo de plant e dorsiflexão, para a gente poder ativar a musculatura fazendo a bomba tibiotársica e auxiliando na drenagem. Tá? A acurácia do Price é o seguinte, que é proteção, elevação, gelo, não é isso? O que mais? E repouso. Não é isso? O método Price é isso aí. Então, quando a gente eleva o membro, a gente coloca o paciente em posição de drenagem. Então, a gente facilita a drenagem de metabólitos, a gente otimiza a função do sistema linfático, pura e simplesmente por botar o membro acima da linha do tronco. Só isso. Tá? A partir do momento em que eu solicito o movimento, que é o que hoje em dia muita gente defende, e eu acho que também é interessante, pode não ser na hora do gelo, mas pode ser após, quando você faz o movimento, você ativa a bomba tibiotársica, e a gente sabe que a musculatura da panturrilha é um segundo coração, né? Um coração que a gente tem na nossa perna. Então, a gente otimiza o retorno venoso, a gente aumenta o retorno venoso e a drenagem dessas substâncias, desses metabólitos. Tá? A gente aumenta o metabolismo e diminui o edema, auxilia na drenagem, né, do edema. A compressão é exatamente para também auxiliar na diminuição do edema. A compressão, a gente não diminui o aporte sanguíneo. A gente não diminui o aporte sanguíneo. A gente não está fazendo um torniquete, né? A gente não está fazendo uma oclusão vascular. A gente coloca de forma compressiva, de forma a não deixar o gelo pura e simplesmente ali caído em cima da articulação. A gente comprime, a gente aperta um pouco, exatamente para poder auxiliar no retorno ou na drenagem dos metabólitos, associado ao uso do gelo, que é anti-inflamatório, que também auxilia na diminuição da quimiotaxia local, ou seja, de substâncias nocivas ali, né? Então, no primeiro momento, num caso agudo, a gente vai diminuir o edema, a gente vai diminuir hematoma, a gente vai diminuir o quadro doloroso dessa forma, com proteção, com analgesia, com diminuição de edema, com elevação do membro e com proteção. E eu ainda acrescento o movimento para poder diminuir as repercussões da imobilidade que esse paciente vai ter, ou da perda funcional. Né? Então, a gente já manter alguma integridade dentro de um movimento assintomático ou indolor é interessante com esse paciente. Tá? Sem descarga de peso, mas o movimento ativo livre. Tá? Entendi, professor. Obrigada. Tá bom, Dani? Tá bom, professor. Obrigado. Beleza. Mais alguma questão? Tiago, você tinha falado do tratamento da inversão e eversão. Qual seria, não, para o problema de inversão e eversão? Para esse tipo de problema, qual seria o tratamento para cada um? Vai depender do grau da lesão. A gente vai falar de tratamento, tá, Vitória? Mas vai depender do grau de lesão, tá? Mas entre a lesão de inversão e a lesão em eversão, vai ter uma diferença grande, tá? Grande. Muito por conta do mecanismo lesional da entorse por eversão, né? A gente viu lá que o compartimento medial ele tem uma estrutura ligamentar muito mais forte, e essa lesão ligamentar ela normalmente não vem isolada, ela vem associada a uma fratura,
né? A uma lesão muito maior, ou então uma lesão de sintesmose, que é uma lesão mais grave, então a gente vai atuar nesse paciente de uma forma diferente, por conta da gravidade. A gravidade das lesões por eversão, quando há lesão ligamentar, elas são muito mais sérias do que as lesões por inversão. Então, a nossa atuação ela vai ser diferente, tá? E ainda vai ser diferente porque cada caso é um caso. Magnitude da lesão, né? Tamanho do grau de lesão, né? Como é que esse paciente está se comportando, né? Atividade que esse paciente executa, né? Estrutura do paciente, se é um paciente obeso, se é um paciente que não é obeso, então a descarga de peso vai ser diferente, se é um paciente ativo ou não. Então, muita coisa entra para a gente traçar um tratamento para o paciente, tá? Mas, a grosso modo, entre inversão e eversão, há uma diferença significativa por conta da gravidade. Normalmente, as lesões por eversão, né, por rotação e eversão, elas são mais graves, tá? São mais graves do que as lesões por entorse lateral, entorse por inversão. Respondi ou não? Sim, obrigada. Tá. Tudo bem? Pessoal, então, qualquer dúvida, qualquer questão, eu vou disponibilizar lá na nossa páginazinha lá, as aulas de ontem e de hoje, e aí vou mandar o artigo, vou mandar o PDF do questionário. Tá bom? Tá bom, professor. Então tá, um bom dia para vocês aí. Qualquer questão, qualquer dúvida, podem acionar, tá? Estou à disposição de vocês aí. Tá bom? Obrigada, professor. Se cuidem aí. Mulherada se segura, nada de ir para salão de beleza. Tá? Não entrem nessa, que isso é loucura. Fiquem em casa. É o que a gente pode fazer, na medida do possível. Tá bom? Valeu, prof. Valeu, até mais.